Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Leonara, sou intensivista formada aqui e vocês vão passar comigo lá no CI, tá bom? Essa aula, vocês estão no módulo introdutório na residência, então a aula de hoje é sobre insuficiência respiratória aguda. Já tem uma aula muito parecida com essa minha no canal, então, enfim, os residentes que estão aqui, R2 e R3, já viram hoje a minha aula. Gente, eu me sinto muito solitária aqui na frente, então, por favor, interajam comigo, tá bom? Não tem que conversar comigo, falem coisas. Se qualquer coisa a gente não colocar a aula no ar, se a gente falar, eu acabei de brincar com o Arthur para cortar um trecho que eu acabei de falar, o Arthur está sendo super bom de tesoura e cortando, então não fiquem envergonhados de responder, de falar alguma coisa que vocês acharem que é para mim, tá bom? E que é o objetivo da aula de hoje? A gente vai falar um pouquinho da definição de respiratória aguda. A gente vai falar de algumas ferramentas diagnósticas e a principal que vocês usam no dia a dia, que é o oxímetro. Sinais e sintomas de respiratória aguda e alguns conceitos fisiológicos como o trigger. Se der tempo, e aí considerando uma hora de aula, a gente entra com a gente no material, tá? A definição é aquelas definições de livro, assim, né? Então, quando a gente pensa em respiratória aguda, vem uma definição bem básica, a definição gasométrica, que é por algum motivo a gente não está conseguindo manter os nossos gases no sangue estáveis. Então, nem a PO2 está conseguindo ficar acima de 70, que é o nosso valor de normalidade, nem o nosso CO2 está conseguindo ficar abaixo de 50, certo? Quando a gente olha para a definição gasométrica, obviamente, ela é muito simplista, ela está olhando só para gases, mas vocês vão ver que ao longo dessa aula, eu quero mostrar para vocês que, às vezes, mesmo com uma gás horrível, uma PO2 super baixa, CO2, mas com PO2 baixa, eu ainda assim não estou em insuficiência respiratória. Então, mesmo com PO2 de 35, pode ser que eu não esteja em insuficiência respiratória. Então, isso acontece porque a gente tem muita reserva fisiológica em uma série de sistemas, e aí sistema cardiovascular, sistema musculatório, que consegue integrar e bypassar esse déficit gasométrico que a gente tem. Tudo bem? Então, só para a gente não se ater, bati o olho na gaso e eu consigo diagnosticar a insuficiência respiratória. Não dá. Apesar da definição mais aceita nos livros, é usar a definição gasométrica. Certo? Então, essa aula eu fiz, como minha revisão vai 4, depois fiquei dando preceptoria e tudo mais. Quando eu fiz ela, a gente estava saindo da última onda do Covid-19, assim. A minha residência, no R3, R4, foi muito marcada pelo Covid-19. Então, assim, eu acho que a minha turma foi uma das turmas que mais discutiu ciência respiratória, que mais discutiu função mecânica. E o Covid, ele nos trouxe insights muito bacanas para a gente aplicar hoje em dia para além do Covid, tá? Então, eu vou começar com vocês com esse artigo que surgiu lá em 2021, logo depois da primeira onda de Covid-19, o mundo inteiro está tentando entender essa doença. E aí o Tobin, que para quem ainda não conhece, Martin Tobin, acho que é um dos intensivistas que vale a pena ler durante a residência para entender mecanismos fisiológicos. Ele tem alguns livros simples, assim, complexos, mas com uma linguagem mais simples de fisiologia respiratória. E ele escreveu esse artigo, que era muito mais divagações dele, sobre um fenômeno que acontecia no Covid-19, que era a hipoxemia silente. Vocês estavam na faculdade, vocês estavam formados, não tenho muita certeza. Mas vocês lembram disso, do famoso hipoxêmico feliz? Esse conceito? Alguém já ouviu? Poucas pessoas. Esse hipoxêmico feliz era a palavra que a gente mais falava durante o ano de 2022 e 2023, assim, tá? Que era um paciente que estava desaturando, mas estava confortável, se dependesse dele, nem ia para o pronto-socorro, tá bom? E até então, estar desaturando 80% era um sinal super alarme. A gente corria na UTI, a gente fazia coisas rápidas, não se preocupava. Mas aí surgiu essa entidade do Covid-19, que era alguém que tinha uma saturação baixa e estava se sentindo confortável. Tanto que a gente cunhou como hipoxêmico feliz aqui no Brasil, rap hipoxêmico, e lá nesse artigo do Tobin, hipoxemia silente. E ele começa esse artigo com a descrição de um caso clínico, que é esse casinho que a gente vai destrinchar ao longo dessa aula, tá? Ele cita o seguinte paciente RM, que era um homem de 74 anos, diagnosticado com Covid. Ele estava numa máscara não inalante 15 litros por minuto, e a saturação periférica dele era de 62. E a gasometria arterial mostrava uma PO2 de 36, uma CO2 de 34 e uma saturação de 69, enquanto ele recebia 15 litros por minuto de oxigênio. Quando você perguntava para ele, ele falava que estava muito bem. Aliás, ele estava bebendo o suquinho dele lá e super confortável.
Você examinava ele estava confortável, não usava musculatura acessória, e aí ele falava que não tinha comorbidades. Tudo bem? Isso aqui é comum? Vocês veem isso no dia a dia de vocês? Não, né? Então, vamos discutir, porque o Covid trouxe a oportunidade de a gente ver muitos casos de insuficiência respiratória aguda. Então, a gente começou a ver as pontas de uma síndrome que é bastante diversa e depende muito de quais mecanismos compensatórios o nosso corpo está lançando mão para passar por aqui, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai discutir é o oxímetro. Então, o cara chegou, estava com frequência respiratória alta, cianótico, eu coloquei o oxímetro e ele estava saturando 62%, e aí eu fui coletar a gás dele. Então, vamos falar do oxímetro. Essa aqui é um dos primeiros, eu sempre vou colocar esse monitor. Assim que eu acabei a residência de clínica, eu fui preceptora da emergência. E esse aqui é uma das primeiras pacientinhas do Covid-19 que chegou na sala de emergência quando eu, por alguma razão, estava lá como preceptora. Ela chegou dando, falando, ela saiu da cadeira de rodas, sentou na poltrona, sentou na cadeira da maca, e a gente colocou ela para medir a saturação, ela está saturando 12%. E aí, pessoal? Além de muito desespero, o que mais? Vocês acham que dá para confiar nessa saturação? Sim, não? Quem dá mais, quem dá menos? Não? Por que, Marcos? Você acha que não é? Por que você não acha que não é confiável? Incompatível com a vida? Boa, mas quando o problema é perfusão, então boa. Oxímetro, às vezes, a gente não pode confiar quando a perfusão está ruim. Mas quando a perfusão está ruim, o que aparece aqui na curva? Ela faz essa curva bonitinha, batendo com a frequência cardíaca? Não. E aí, não parece ter perfusão o problema. Ó, a curva está bonitinha, tem até nó necrótico. Posso confiar no 12%? Você chegou, Tito, com o paciente saturando 12%. Seu primeiro plantão. Também chorei, mas depois de chorar, dá para confiar no 12%? Boa, por que você fez essa gás? A partir de um certo nível, a relação entre a saturação periférica e a arterial. Boa, essa é a minha próxima fala. Exatamente essa é a minha fala. Então, tem um trabalho. Quando a gente foi validar o oxímetro, a gente colocava no dedo das pessoas, ia medindo o gás de saturação que o oxímetro mostrava e via com a saturação arterial compatível com aquele valor. E a gente submetia os pacientes a contexto de hipoglicemia diferente. E aí, o que tem um detalhe dessa grande coorte, que ela foi feita lá na década de 60 com homens brancos. Nós chegamos lá. Mas, o que acontecia? A gente não tinha um número muito grande de pacientes que saturavam de forma arterial abaixo de 70. Então, a maioria dos pacientes saturavam acima de 70. Então, aqui foi bem validado. A gente ajustou o algoritmo que faz o cálculo de saturação nesses valores. E, via de regra, a saturação que está aparecendo no oxímetro, ela geralmente é mais baixa do que a saturação arterial, certo? Então, quando está saturando 92, provavelmente vai botar uma gás para 96. Mas é uma variação muito pequena, bem acurada. A partir do momento, ó, então aqui, ó, vamos supor que 80% no oxímetro, eu venho aqui, a maioria dos pacientes está em torno de 85, 88, 85, 86. A partir do momento que fica muito abaixo de 70, ó, os pontos começam a ficar mais dispersos. Então, saturações periféricas abaixo de 70, 80, 75, eu já começo a perder o quão fidedigno é. Mas, não é tão ruim assim, ó. Se alguém estiver saturando ali em torno de 20%, a arterial está 50, 60. Então, provavelmente, aquele meu pacientinho devia estar com saturação arterial de 50, 60. Tudo bem? Fez sentido aqui? O que mais? Como eu falei, foi oxímetro. Foi validado uma coorte de homens brancos. Então, tem vários trabalhos saindo agora que, quando tem o melanina na nossa pele, é ao contrário. O meu oxímetro, ele subvaloriza, ele hiperestima a saturação. Então, uma pessoa negra, eu coloco oxímetro, está saturando 92, se coletar uma gás, estou saturando 88. De novo, a pandemia foi o primeiro lugar que surgiu esse alerta. Por que isso é importante? Quando eu pensei em triagem, quais eram os pacientes que eram triados por laranja e vermelho? Os pacientes estavam saturando abaixo de 90, porque eles precisavam de um atendimento mais imediato, entender o que estava acontecendo. Os pacientes negros demoravam. Quando eu colocava o oxímetro, ele saturando 92.
eles ficavam lá, não eram atendidos, né? O oxigênio e demoravam mais atendimento. Quando você coletava uma gastro, na verdade, a saturação dele estava mais baixa do que essa, certo? E isso que foi um trabalho grande que saiu. A variação é pequena, então é de uns 4 pontos. Então, talvez para a gente na UTI, saturar 88, 92 não dá muita coisa, mas uma triagem que precisa definir quem vai ser atendido primeiro, isso faz a diferença, certo? Tem uma outra coisa, como é que o oxímetro funciona, assim, né? O oxímetro, vocês veem que tem uma luzinha vermelha. Alguém já vai pensar como é que o oxímetro funciona? Opa, a população e quando sai do tiro, os vermelhos, isso mesmo. Então, a gente tem um emissor de luz infravermelha e vermelha, e aí, usando o conceito físico, que é essa lei de Lambert-Beer, que é a absorvância, o oxímetro, ele vai fazer um algoritmo e vai ver o quanto de luz que ele emitiu quando chegou do outro lado. Tudo bem? E aí, a hemoglobina desoxigenada, ela absorve mais infravermelha. E a hemoglobina oxigenada absorve mais luz vermelha. Então, a depender de quando chegou de infravermelha e vermelha, ele faz o cálculo e te dá o valor de saturação. Ele tem um algoritmo que vai calcular. Então, por exemplo, quando ele calcula que é mais ou menos... tem um detalhe. É bem curioso, olha só. É uma coisa tão simples, mas super curiosa. Como é que ele sabe que tem gordura, tem osso no meu dedo? Então, ele tem que tirar o tecido não pulsátil da jogada. Então, ele faz um cálculo, calculando só o que o tecido pulsátil absorveu, que é a minha artéria. E o que não é pulsátil, ele descarta. Tudo bem? E aí, quando ele faz essa relação, ele faz a relação e aí ele estima a minha saturação arterial e me dá a saturação periférica. Tudo bem? Por exemplo, quando ele lê que o mesmo tanto de infravermelho e vermelho foi absorvido, ele vai me dar uma saturação em 85%. Ele faz uma estimativa e me dá 85%. Por que eu estou falando esse número mágico para vocês? Porque é uma outra limitação do oxímetro. Quando eu estou suspeitando de intoxicação por outras hemoglobinas, meta-hemoglobina, carboxahemoglobina, aí sempre cai na prova de residência, né? O que acontece com a saturação periférica, a discrepância entre a gás arterial e a saturação periférica. Isso acontece porque o nosso oxímetro habitual, ele só lê, o cálculo que ele foi feito para oxihemoglobina e hemoglobina. Ele não consegue ler as outras hemoglobinas. Existem oxímetros modernos que conseguem ler as outras hemoglobinas. E aí, uma pacientinha, por exemplo, intoxicada com mais hemoglobina, na hora que eu coloco o oxímetro, ela geralmente vai saturar o mesmo tanto, de 84 para 86. Porque a meta-hemoglobina ela absorve o mesmo tanto de infravermelho e de vermelho. Então, ele faz uma leitura como se tivesse a mesma quantidade de oxihemoglobina e de oxihemoglobina. Então, a pacientinha é cianótica. O que acontece? Eu dou oxigênio para ela e ela continua saturando a mesma coisa. E não está desconfortável. Aí eu coleto uma gás. E eu vejo que o problema dela não é o PO2 arterial. O problema dela é o problema de hemoglobina. Tudo bem? Então, mais um cuidado. Se eu estou suspeitando de algum tipo de intoxicação, o meu oxímetro é longe de ser confiável para coletar uma gás. Pontos de atenção no oxímetro, então. Falei para vocês de pele negra, falei da perda de acurácia abaixo de 80% de saturação. Repetiu pele negras aqui, mas era uma outra minoria que eu queria escrever, que é mulheres. Então, esmalte. Como foi validado em homens brancos, da década de 60, que não tinham esmalte, eles não corrigiram o algoritmo para esmalte. Então, frequentemente, quando alguém chega com esmalte, eu não consigo absorver. E não é que o problema é o esmalte. O problema é que a gente fez uma ferramenta que não é para duração. Mulheres geralmente vão estar passando mal e não vão ter tempo de tirar o esmalte antes de tirar quanto bom. Fez sentido? Então tá bom. Então tomar cuidado. Então quando tem esmalte, a leitura não é confiável. E as outras hemoglobinas. Dúvida de oxímetro, que é uma coisa que vocês vão usar bastante, aí já usam muito. Então, bora. Vamos seguir. Está saindo um grande trial agora, que é o Omega Rocks, que é um trial australiano, com parceria brasileira, americana, com mais de 10 mil pacientes, que é para tentar individualizar o alvo de saturação. Então, paciente com DPOC, eu vou escolher saturação de 88 a 90. Paciente com infarto, 92 a 94. No passado, quando a gente queria muito guiar a gasometria, a gente ficava coletando o gás arterial de todo mundo. Tem UTI de todo mundo? O paciente foi para UTI.
independente do droga positiva, eles passam por PI. Por que a gente passa no PI? Até pressão arterial invasiva. Basicamente para coletar gases. Para você poder ir para PO2, porque eles não confiam muito na saturação. Então, uma, recurso, outra, dor, perda de dispositivo. Então, ao longo do tempo, a gente tentou validar o oxímetro para não estar coletando gás arterial dos pacientes. Tudo bem? Então, de onde veio esse alvo de saturação meio mágico, 92, 94, e com Mega Hops a gente quer individualizar mais, mas via de regra, a gente fala 92, 94. Grandes cohorts, de novo do Tobin, que mostrou que quando a gente, aqui, ó, é a saturação periférica, e aqui a pressão arterial de oxigênio. Lembra daquela definição gasométrica? Eu quero chegar com uma PO2, a pressão arterial de oxigênio, de 60, certo? Então, na maioria das vezes, a mediana dos meus pacientes vai estar acima de 60 quando a minha saturação periférica está em torno de 92, 94. Se eu estou próximo de 95, a grande maioria já está com quase 85 de PO2 e tem uma parcela de hiperóxia. Então, se eu tenho mais medo da hiperóxia, eu consigo ir titulando o quanto de oxigênio eu estou dando para esse alvo de saturação com uma certa segurança, pensando que a maioria dos meus pacientes, 90, 92, 94, vai estar acima de uma PO2 60. Quando eu escolho alvos 90 de saturação, 98, 88, 28, AC, a minha mediana aqui vai para 58 de PO2, 58, 55 de PO2. Tudo bem? Então, a gente fez um grande trabalho, validou, que é esse alvo de saturação, ficou meio para guiar a gente a titular oxigênio suplementar. Boa. Isso é tão validado e é uma ferramenta que está cada vez mais sendo extrapolada, até em questão de SARA, síndrome respiratória aguda grave, da gente não ficar só usando a relação PF, mas a gente também pode usar a relação saturação FO2, para não precisar ficar aplicando os pacientes, para não precisar passar o PI, ou quando eu não tenho o recurso de uma pressão arterial invasiva. Então, no CHEST, inclusive a última definição de SARA, ela usa a saturação FO2 para a gente pensar em gravidade da síndrome de desconforto. Tudo bem? Beleza. Então, era o que eu tinha para falar para vocês. Agora, vamos falar de sinais e sintomas. Esse pacientinho de Covid, lá que o Tobin escreveu, ele estava saturando 62, certo? E aí, quando você perguntava para ele, ele negava consistentemente qualquer dificuldade para respirar, certo? Inclusive quando ele estava bebendo. No exame físico, ele não estava usando musculatura acessória. E é isso. Então, para pensar em sinal e sintomas de doença respiratória, esse caso ilustra bem, assim. Primeiro, sintoma é subjetivo. Isso vai importar muito quando a gente estiver tanto tentando controlar síndrome difícil de ventilação mecânica, e eu quero entender a minha taquipneia no pressão de suporte, quando em fase final de vida, que eu quero controlar a dispneia do paciente que está com um processo ativo de morte, por exemplo. Então, uma coisa é que o paciente refere para mim que ele está sentindo. E aí, pessoal, dispneia, pensa numa questão multimodal, multifatorial, que é difícil de controlar. Então, eu não tenho só CO2 e oxigênio para jogar as jogadas. Eu tenho, por exemplo, receptores justacapulares que eles respondem ao nervo vago e irritantes, que respondem à interleucina, que respondem à inflamação. Eu tenho a minha amígdala, quando eu estou com medo, quando eu estou assustada, quando eu estou ansiosa, vai mudar meu trato respiratório. Então, eu tenho uma série, sem contar a minha própria estrutura respiratória, vários receptores. Então, dispneia, alguém referir que está com falta de ar, por mais que a gente tente explicar fisiopatologicamente, é muito mais complexo. E aí, naquele artigo lá, por que a hipoxemia feliz estava consternando os médicos, o Tobin, ele resgatou alguns artigos de fisiologia da década de 70, no comecinho de 2021, década de 21, aí, mas também na década de 70, para tentar mostrar algumas coisas, assim. Então, aqueles pacientes com Covid que estavam falsêmicos, eles estavam prioritariamente com uma PO2 baixa, mas a CO2 era normal, ou a pressão arterial de CO2 era normal, ou até baixa. E isso meio que sabido, assim, quando eu não tenho hipoxemia, quando eu não tenho problema com CO2, geralmente, para aumentar o meu volume minuto, meu PO2 tem que estar em torno de 40, que aí sim fica exponencial.
até 640 é uma linha aqui, e depois fica exponencial. Então, e talvez, uma das minhas variações fisiológicas que mais se relaciona com dispneia é volume minuto. Quando eu vou correr, eu vou aumentar meu volume minuto, eu vou me sentir cansada por falta de ar. Então, quando eu preciso aumentar meu volume minuto, é quando o meu centro respiratório fala para mim, você está com falta de ar, alguma coisa está acontecendo. Então, talvez, aqueles pacientes com Covid não se sentiam tão cansados, porque a hipoxemia não briga tanto meu volume minuto. Diferente de hipercapnia. Então, o meu CO2, mesmo em faixa de normalidade, ó, aqui chegando perto do 45, olha o que acontece com o meu volume corrente. Eu já fico com o volume corrente linear, aqui tem um exponencial aqui. Então, eu já subo muito meu volume corrente, e aqui, ó, é a minha ventilação minuto. Eu já subo muito mesmo em valores de normalidade. Então, se por algum motivo eu tenho alguma doença que o meu CO2 começou a subir, talvez eu seja mais sensível para a sensação de falta de ar. Isso é um grande talvez. Essa curvazinha aqui é interessante, esse livro de filosofia do Lange, que é para mostrar para a gente como que a gente aumenta o nosso volume minuto, geralmente relacionado ao CO2. Então, aqui, assim, à medida que o meu volume minuto vai aumentando, a minha pressão arterial de CO2 vai caindo. Quando eu estou sem hipoxemia, com a pressão arterial de 80 de oxigênio, essa é mais ou menos a minha curva aqui. Ó. Se meu CO2 começa a aumentar, meu volume minuto sobe assim. Situações clínicas. Acidose metabólica. Certa acidose diabética. Eu virei uma acidose metabólica super importante. Expressão de Kussmaul. Eu mudo meu shift, a minha inclinação. Muito antes, eu quero atingir um CO2 em torno de 20, então o meu shift de frequência respiratória de volume minuto vem para cá. Então eu faço uma curva muito mais inclinada e eu aumento muito mais o volume minuto. E aí eu tenho aquelas respirações, parece que eu estou com muita falta de ar. O problema é só a acidose, eu estou seco, acidose diabética, mas eu estou sentindo a falta de ar. E talvez seja justo eu sentir falta de ar. Eu estou precisando fazer um volume minuto de 30 litros por minuto. Tudo bem? Agora, quando eu estou dormindo, eu mudo meu shift de droga respiratório, e mesmo que o CO2 comece a subir um pouquinho, eu tolero um pouco mais. Quando eu estou pensando em controle de sintomas em fase final de vida, o opioide entra aqui, ó. Talvez, justamente porque CO2, justamente porque volume minuto é o que mais dá a sensação de falta de ar, quando eu dou morfina, eu aumento a minha tolerância a suportar o CO2 mais alto e eu demoro mais por um volume minuto. Talvez eu tenha menor sensação de falta de ar. Tudo bem? Bom, por fim, sinal agora, desconforto respiratório. O que isso importa? Quando a gente está pensando, de novo, em desmame difícil de ventilação mecânica, eu estou optando por intubar ou não intubar um paciente. Quando eu penso em alta-pó, todas as variáveis fisiológicas, desmame difícil de ventilação mecânica, a gente vai tentar correlacionar aqueles valores com o que vocês estão enxergando no paciente. E aí isso não é mais sinal, não é mais sintoma. Por mais que o paciente me falou que está confortável, eu quero ver o sinal. Esse aqui, esse carinha velhinho, esse é o tubo. Tá? Esse é um dos artigos dele, que é um textinho também, é meio que uma exposição de ideias sobre um cara de 40 anos mexendo com ciência respiratória, e ele escreveu por que a fisiologia é crítica para a prática de medicina ou perspectiva dele. Nesse artigo, ele põe umas fotinhas de como avaliar desconforto respiratório. Então, para além do uso de sternocleido, uso de intercostal, ele falou algumas coisas, até tenta pontuar, a gente colocar o dedo no sternocleido e ver o quanto desse músculo está se contraindo, assim, então uma altura leve, moderada. Diaforese é outro sinal de que o paciente pode estar com desconforto respiratório, e aí está olhando o diaforese. Incursão da tireoide, quanto que a tireoide varia, e aqui eu usar a musculatura respiratória intercostal. Na pandemia, nada, a gente falou com KNAF, com a FIT 100% do fluxo de 60%, e a gente ficava monitorizando isso, assim, o menor sinal de que ele está envolvido com desconforto respiratório, eu vou intubar esse paciente. Porque o que eu tenho de dispositivo que mais ajuda no desconforto respiratório, no trabalho respiratório aumentado, é a intubação. Enquanto eu só hipoxemia, se eu consigo dar ao CO2, se eu consigo dar suporte ao oxigênio, talvez eu não precise intubar. É uma coisa que ele discute brilhantemente nesse artigo. Tudo bem, sinal de sintoma? Boa pergunta? Não? Tá bom. E aí, vamos para o conceito de hipoxemia e hipóxia, que faz com que aquela definição inicial gasomérica fica lá no começo da aula e cai por terra. Quem se arrisca? Qual que é a diferença de hipoxemia e hipóxia?
Vocês sabem, depois de água, vocês falam. São dois baixos, você dois baixos. E X mais especificamente, às vezes, dentro da célula mesmo, que é onde eu quero que o oxigênio chegue, né? Boa, exatamente isso. E aí, talvez, desse conceito inicial que o Pedro acabou de falar, a gente possa tirar alguns insights para a vida prática, tá? Então, por exemplo, e aqui é um artigo do New England de 2009, gente, isso aqui é o Monte Everest. Tem uma fila para chegar no pico do Monte Everest. Não saibam que mesmo que vocês consigam chegar no Monte Everest, ainda tem que esperar subir. Então, uma fila, e essa foto tirando do artigo quando eles estavam lá. O que acontece quando eu coleto uma gasometria de um paciente no pico do Monte Everest? Boa, a pressão barométrica vai estar baixa, e o que vai estar baixa? A pressão arterial de oxigênio, certo? E esse cara é baixa quanto? Baixa, tipo isso aqui. Esse aqui é uma gala tirada do artigo, com uma pressão arterial de oxigênio de 24, tá? E este cidadão do mundo está acordado, conversando, subindo o Monte Everest, certo? Então, ele consegue compensar uma VO2 baixo de 24 de alguma forma, tudo bem? Então, esse cara está em insuficiência respiratória aguda? Lembra que o Salvador vai falar no começo, uma VO2 abaixo de 60? Define a insuficiência respiratória aguda. Esse cara está em insuficiência respiratória aguda? Filigrana, talvez não valha a pena a discussão de se você usar o conceito 5, mas não no sentido de que eu não preciso de uma intervenção. A princípio, ele está subindo o Monte Everest feliz de uma foto para descer. Então, é uma doença, é uma síndrome? Não sei. Mas ele nos ensina que o meu corpo é capaz de compensar isso em certas circunstâncias. Tudo bem? Diferente de hipóxia, que às vezes eu tenho uma gaso muito melhor, eu tenho uma PO2 de 80, mas o meu paciente está envolvendo de múltiplos órgãos, se pudesse dosar o oxigênio que entrando na célula, aquele paciente estaria super baixo. Tudo bem? E isso pode acontecer porque o meu coração não está funcionando, por potência cardíaca. Isso pode acontecer porque eu tenho intoxicação por cianeto, que está impedindo que o meu oxigênio, porque no final das contas, a gente está discutindo ciência respiratória aguda. No final das contas, o que eu quero é que o meu oxigênio chegue dentro da célula, entre na mitocôndria e faça a respiração aeróbica que produz um monte de energia. E não a respiração anaeróbica que produz pouca energia. Quando, por algum motivo, eu não estou conseguindo ofertar o quanto de oxigênio a minha célula possui, aí sim, a assistência respiratória aguda passa pelo valor, né? E aí eu teria um contexto de hipóxia. Só para lembrar que aí hipoxemia é um dos fatores clássicos de morte celular. Então, quando eu olho para esse gaso dentro da UTI, eu teria com medo dessa pessoa estar morrendo. A primeira ideia é que isso aqui é uma gaso venosa, mista, eu não me acho que é uma gaso arterial, mas pode ser uma gaso que vem subir no Monte Everest. E aí, o que o cara lá do Monte Everest, ou a mulher lá do Monte Everest, tá fazendo para manter a respiração celular dela? Ele está acoplando todos os nossos mecanismos que permite que a minha mitocôndria receba oxigênio e produza energia. Então, para além da hematose, que a gente vai discutir um pouco mais nessa aula, falou já um pouquinho, eu preciso que a minha bomba esteja funcionando, eu preciso que o meu músculo esteja me ajudando a fazer o trabalho respiratório para chegar a energia na minha célula, certo? E aí, a insuficiência respiratória, talvez, se a gente fosse pensar de uma forma mais profunda e que sirva para todos os cenários, não seria uma definição gasométrica de quanto está meu PO2, de quanto está meu CO2. Seria uma definição de hipóxia mesmo, de quanto que eu estou conseguindo ofertar de oxigênio para os meus tecidos. E o que me interessa não é se eu estou saturando mal, o que me interessa é se eu estou conseguindo ofertar oxigênio para os meus tecidos. E essa foi a discussão do hipoxêmico feliz, do Covid, aqueles pacientes, por alguma razão, estavam conseguindo ofertar e não piorar, o cérebro não piorar, ele estava bem o suficiente, apesar da hipoxemia. E aí é só aquele conceito, que vocês vão ver aí ao longo da residência muito, de oferta de oxigênio depende do débito cardíaco e do conteúdo arterial de oxigênio. O débito cardíaco vai depender da minha bomba, mas o meu conteúdo arterial tem o oxigênio sobre o plasma, então a pressão parcial de oxigênio que a gente faz na RH arterial, ela é multiplicada por esse número ínfimo aqui. Então, o quanto da pressão arterial de oxigênio contribui é pouco, e eu tenho o quanto de oxigênio ligado na hemoglobina, e aí sim esse valor é um pouco mais importante, depende da hemoglobina,
que depende da minha saturação de oxigênio. Então, no final das contas, o conteúdo é tudo isso, a minha pressão arterial contribui pouco, por quanto eu consigo ter de conteúdo de oxigênio, e talvez a minha hemoglobina e saturação um pouco mais. E isso explica o mecanismo de aclimatização da montanha. Então, se me pegarem agora e colocarem no topo do Monte Everest, provavelmente eu ia morrer. Eu iria ter respiratório agudo. Eu ia ter hipertensão intracraniana, edema da montanha, saturar 60% e morrer, porque o meu corpo não se acostumou com mecanismos fisiológicos para tolerar uma hipoxemia tão grave assim. Mas o cara que subiu a montanha, ele faz o quê? Ele aumenta o débito cardíaco dele e ele faz poliglobulia, ele faz dose renal também, enfim, uma série de mecanismos que permite que, quando eu consigo aumentar meu débito cardíaco ao máximo, e isso é aumentar até 2,5 vezes, 3 vezes o débito basal desse livro aqui, a pessoa é capaz de fazer que o nosso PO2 cerebral crítico seja bom e suportar uma saturação de oxigênio de 50 e uma pressão parcial de oxigênio de 27. E quando eu consigo aumentar o máximo de hemoglobina e chegar numa poliglobulia de 18, às vezes até 20, algumas pessoas que moram em montanha têm isso, eu consigo tolerar esses valores aqui de saturação de PO2. Tudo bem? Boa. Eu falei dessa dose e um outro mecanismo que o nosso corpo lança a mão frente a tentar aumentar a distribuição de oxigênio para as células é a curva de associação da hemoglobina, né? Então, a depender do insumo fisiológico que eu estou passando, o meu corpo vai entender que ele pode liberar mais oxigênio e facilitar que esse oxigênio esteja distribuído no plasma. Então, as coisas que interessam aqui, que a gente mais vê em doente crítico, né? Febre, 2,3 depende, a gente não vai ver, né? Mais acidose. Então, quando o paciente está acidótico com febre, o que o nosso corpo faz? Ele desvia a dissociação e aí eu consigo, mesmo, o que vai acontecer? A minha PO2 vai ser mais liberada para o plasma, então eu coleto uma saturação está menor, mas não é que o paciente está hipoxêmico, ele está só fazendo com que a hemoglobina seja menos ligada ao oxigênio, seja mais oxigênio livre para ir para o exercício. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Não? Boa. E aí, vamos passar então. Que hora é Arthur? Boa. Então, vamos passar então agora para avaliar uma gás arterial e pensar na etiologia, né, que está levando a esses distúrbios dos gases aí na nossa gaso. Essa gaso aqui do comecinho é a nossa gaso do pacientinho que topou em ciclone negativo, do hipoxêmico feliz lá do Covid. Então, ele tinha uma PO2 de 36, um CO2 de 34, estava saturando 69. A gente aprende na faculdade, ao longo da vida, que existem dois tipos básicos de ciência respiratória. Ciência respiratória tipo 1, que é quando a minha PO2 está abaixo de 60, a gente já falou que nem sempre é ciência respiratória. E ciência respiratória tipo 2, quando a minha pressão parcial de CO2 está abaixo de 50. O que serve a gente dividir nessas duas classificações? É mais para organizar o raciocínio. Então, quando eu estou frente à ciência respiratória tipo 1, minha pressão parcial abaixo de 60, tem alguns mecanismos que estão mais aplicados. Shunt, efeito shunt de difusão. E esses mecanismos, cada um deles tem umas doenças mais comuns de causar. Quando eu estou em frente à ciência respiratória tipo 2, pura e clássica, o principal mecanismo é por ventilação. De novo, algumas doenças vão causar isso. Para a gente chegar aqui, efeito shunt e por ventilação, a gente tem que lembrar de um outro conceito fisiológico, que é a zona de West. Alguém se arrisca? O que significa a zona de West? Pela gravidade e talvez também pela relação dos nossos capilares, né, da coluna líquida, para subir sangue lá em cima. Então, aonde é mais fácil perfundir? Ápice ou base? Base. Porque eu não preciso subir na coluna líquida, né? E aonde é mais fácil ventilar? Mais fácil ventilar. O ápice é mais fácil ventilar. Tem uma pegadinha nessa história que é o seguinte.
No ápice, os meus alvéolos, eles já estão meio abertos, certo? Na base, os alvéolos são mais fechados. Então, ventilar significa sair de uma situação fechadinha e abrir. Eu vou ter que fazer mais trabalho para ter a situação e abrir. Mas no meu ápice, via de regra, eu não tenho a melhor ventilação. E meus alvéolos já estão abertos, já estão impressuflados. Então, não é onde eu melhor ventilo, mas é mais fácil ventilar. Meus alvéolos já estão abertos. Se eu precisar lavar com os meus alvéolos do ápice, eu não vou conseguir muita coisa. Tudo bem? Só para fechar esse conceito. E aí, independente, sem falar de doença, o meu pulmão já se comporta assim. Ele não é uma coisa homogênea e simétrica. As mesmas pulmão inteiro, ápice, base, está me entregando a mesma oxigênio no sangue. Tem regiões do meu pulmão que vai entregar mais oxigênio no sangue, tem regiões que vão entregar menos. Tem regiões que conseguem lavar mais frequente e lavar menos. O que acontece? Quando eu, em cima disso, faço uma pneumonia, em cima disso, eu faço uma constrição brônquica, faço um broncoespasmo, eu posso, na verdade, só tornar mais explícito essa diferença. Tudo bem? Então, e aqui só para ficar claro, né? O que são esses desenhos aqui? Quando o meu alveolinho está muito fechado e na base, apesar de eu estar perfundindo bem, eu não consigo ventilar também. Então, eu estou perfundindo bem, mas aqui a pressão alveolar, arterial e venosa. A minha artéria e a minha veia estão ótimas, a perfusão está ótima, mas o quanto meu alvéolo varia vai depender do trabalho respiratório. No meio do caminho, isso varia do 7º espaço até o 3º espaço intercostal, que é uma região que a gente tem uma relação VQ de 1, e eu tenho todas as combinações possíveis. Vai ter regiões que minhas veias são mais fechadas, minhas artérias mais largas, o alvéolo mais fechado, mais aberto. E no ápice, o meu alvéolo está tão grandão e tão aberto, mas ele é difícil para o sangue chegar, e às vezes o meu próprio alvéolo consegue fechar alguns capilares, então eu não consigo. Aqui, o alvéolo, o azão está grandão, mas a minha parte arterial e venosa, minhas veinhas são fechadinhas. E aí dá esse gráfico. Então, aqui ao redor do 3º espaço intercostal, eu tenho uma relação VQ ideal em torno de 1. Quando eu estou na base, a minha perfusão é maior que a minha ventilação, então eu tenho relações VQ altas. E quando eu estou no ápice, a minha ventilação é maior que a minha perfusão, então eu tenho relações VQ baixas, menor do que 1. Só conhecimento para falar na brisa de bar. Esse aqui é um artigo que a professora colocou no grupo quando eu era residente, aí entrou nessa aula. Os morcegos costumam ter tuberculose na base do pulmão. Como eles ficam a maior parte do tempo de cabeça para baixo, a relação deles é invertida. A base do pulmão deles tem a relação VQ baixa. E por alguma razão, o bacilo da tuberculose ele prefere relações VQs baixas. Então, não change. É o nosso ápice do morcego que está na base do pulmão do morcego. Tudo bem? Só para pensar onde a relação VQ está. E aí, quando a gente está falando de shunt, o problema do shunt é que eu estou perfundindo bem, então, shunt, eu estou pensando em relação VQ alta. O meu sangue chega, mas eu não ventilo. Eu estou aqui, shunt, efeito shunt. Então, o meu sangue está chegando, mas eu não ventilo. E aí a literatura dividiu em 2 tipos, shunt verdadeiro e efeito shunt, que é um lugar que chama de distúrbio VQ. Eu gosto para pensar que tudo isso é distúrbio VQ. O problema é que eu não estou no meu VQ ideal de 1. E pensar que uma forma do meu... Por que o meu VQ não está ideal? É que o problema é o shunt. E existem dois tipos. O shunt verdadeiro e o efeito shunt. O que é o shunt verdadeiro? O shunt verdadeiro é que é impossível ventilar aquele alvéolo do jeito que eu estou fazendo. Então, meu alvéolo está fechado. O efeito shunt, eu ainda tenho alguma ventilação residual. Por que isso importa? Isso importa na hora que eu tento tratar. Então, esse paciente, ele estava ali saturando com F de 21% em ar ambiente, saturando 65%. Quando eu aumento o F dele, se o meu mecanismo primordial for shunt verdadeiro, está tudo fechado, chuntado, não vai adiantar. Eu posso tentar saturar esse alvéolo com o máximo de oxigênio, que não vai passar, não está ventilando. Então, não vai aumentar. Minha saturação continua sendo a mesma de antes, quando era F de 21. Mas quando o mecanismo é efeito shunt, eu ainda ventilo um pouco, se eu saturar esse alvéolo, vai ajudar. Então, essas regiões aqui, ó, a saturação não vai subir. Tudo bem? É óbvio que às vezes a gente vai ter isso de forma heterogênea. Mas quando o mecanismo primordial é efeito shunt, às vezes o fato de eu só subir um catéter nasal, eu só subir o aporte de oxigênio resolve.
Quando o mecanismo primordial for shunt verdadeiro, eu vou dando a ventilação positiva. Eu vou precisar abrir esse alvéolo de alguma forma. Faz sentido? Tudo bem? E tem mais um detalhe no research, tá? As quais? Eu posso perguntar o exemplo, mas não tem pergunta. Qual das situações você Pô, não respondo, mas é verdade. Pô, perfeito. Não é muito definir se é efeito shunt ou shunt, é mais um mecanismo fisiológico. Não é a resposta. É que, via de regra, nas doenças mais comuns, quando eu tenho efeito shunt, o oxigênio responde. Quando eu tenho shunt verdadeiro, eu tenho tendência positiva. Mas tem algumas doenças, e aí eu tenho outra para você. Essa aqui é um foraminal patente. Então, o paciente abriu o foraminal. Qual é o mecanismo? Da hipoxemia dele. Shunt cardíaco, que é um shunt verdadeiro, certo? O que eu preciso fazer para resolver esse problema é fechar o foraminal. Tudo bem? No caso do pulmonar, é transplante de fígado, por exemplo, certo? Mas as doenças mais comuns que afetam o parênquima pulmonar, quando o problema está no parênquima, isso fica para resolver. Mas isso é bem importante, por quê? Às vezes, se um paciente hipoxêmico, entubado, com a FI alta, você olha o pulmão está normal. Linha A, o que está acontecendo? Então, pensem em shunts. Provavelmente shunts. Não façam um foco numa praia de foraminal patente. Pense no mais cirrótico, pode ser pulmonar. E aí, lembra, como é que eu vejo no foco shunt? Como é que eu vejo no eco shunt? Microbolhas, certo? Então, você vai injetar microbolhas. Se eu tenho um forame rápido, se eu tenho uma passagem rápida do sangue da direita para a esquerda, poucos batimentos do meu lado, as bolinhas que era para ficar só à direita para a esquerda. Pedro. Boa. Essas duas coisas que eu lembrei sobre. O eco pulmonar é da mesma forma, só que vai demorar muitos batimentos para eu começar a ver, porque o shunt está lá na frente, lá no pulmão. Então, se ele vai para a esquerda, vai para o pulmão, volta e eu vejo. Tudo bem? Então, é uma dica. Insuficiência respiratória, que eu estou dando oxigênio e não está melhorando, que eu indo bem não está melhorando, talvez o mecanismo seja o shunt. Esse shunt não vai conseguir. Acho que Esse, né? Porque a pressão arterial pode conseguir tem que perder primeiro. Justo, perfeito, faz. Isso acontece com os casos que a gente faz assim. Acontece. Então, o corpo pulmonar é muito situação mecânica, sabe? A habilidade de oxigênio. Só que eu for meu bom potente, cuidado. Perfeito. E às vezes o mecanismo de hipertensão pulmonar é um que a gente vê muito, assim. Às vezes o paciente está bem. Exato. E aí o PD dela, o paciente está bem e ele consegue passar o oxigênio para o outro lado. Assim. Então, o paciente com HP, que está compensada, de repente começa a saturar, mas ela está bem, pode ser só que ela fez isso. Ela está tentando compensar a hipertensão pulmonar, está tão grave que ela abriu. Mas aí talvez alguma chance de cardíacos mais grosseiros, um infarto, que esteja certo, alguma coisa assim, aí sim vocês vão ver o chanting mais rápido. Tudo bem? Dúvidas? Não? E aí, gente, quando a gente pensa em distúrbio VQ, por que shunt varia tanto, muito mais, as vezes mais comuns de shunt, então SARA, pneumonia, que o problema mais do distúrbio VQ, que vocês vão ver que o conteúdo de arterial de oxigênio, essa imagem ficou meio ruim, assim. Mas, quando o meu distúrbio VQ cai, a principal conteúdo que vai variar é mais o oxigênio do que o CO2. Então, o oxigênio varia muito e o CO2 nem tanto. Por isso, de via de regra, quando a gente está diante de insuficiência respiratória tipo 1, a gente costuma pensar nesses mecanismos. O CO2 não influencia tanto. É lógico que à medida que as coisas vão se perpetuando e se mantendo, e eu vou piorando troca, eu vou piorando espaço morto, e os piores marcadores, por exemplo, da SARA, espaço morto, o meu CO2 vai começar a subir, certo? Mas no comecinho do mecanismo de shunt, o que piora é o oxigênio. Então, para resumir, efeito shunt, esse VQ que varia entre 0 a 1, vai levar a hipoxemia. Com o efeito shunt, quando eu aumento a FiO2, ela é reversível. No shunt verdadeiro, não adianta muito aumentar a FiO2. Eu vou ter que abrir áreas que não vão ventilando quando o problema é pulmão. E shunt, ele não vai influenciar tanto no clearance de CO2. O que vai mais influenciar no clearance de CO2 é espaço morto, que agora é o contrário. Então, eu não tenho perfusão, mas eu mantenho a minha ventilação. Por alguma razão, eu piorei minha perfusão. E eu posso ter feito uma vasoconstrição hipóxica, que inclusive é um mecanismo fisiológico para compensar.
mas eu posso ter tido um TEP, por algum motivo, eu não estou mais perfundindo naquelas áreas alveolares, certo? E aí, o que acontece? Como eu preciso ventilar para ter troca de CO2, aqui e as minhas outras áreas eu consigo compensar, as áreas que eu perco de espaço morto pode começar a aumentar CO2. Lembrar que a gente tem muito espaço morto, tanto anatômico, então a minha traqueia, os meus brônquios fomos principais são espaço morto anatômico. Aliás, a gente tem um shunt fisiológico natural. Você lembra? Quantos por cento do nosso shunt fisiológico natural? É bem baixinho, então a gente vai menor que 5%, e é a vasculatura que vai acabar perfundindo nossos brônquios principais e também as nossas coronárias. Então, a parte cardíaca, essas veias que perfundem aqui e a coronária, elas entram direito no lado esquerdo. Então, eu tenho um shunt natural bem pequenininho, que são a minha vasculatura que vai trocar pelo oxigênio de CO2 e vai entrar direto no lado esquerdo. Meu espaço morto anatômico. E quando eu coloco um tubo, eu aumento o meu espaço morto agora, mas de forma iatrogênica. Então, quando eu ponho um tubo, quando eu ponho uma traqueinha, eu estou aumentando o meu espaço morto, que é a área que eu preciso, que vai ter gás aqui dentro, mas que não vai ter tendo troca de hematose. E aí, de novo, tudo bem. Só para a gente lembrar o conceito de ventilação alveolar. Assim. Então, a minha ventilação alveolar, ela vai depender da minha frequência respiratória. E não é só a frequência respiratória vezes volume corrente. No via de regra, quando a gente está fazendo ventilação mecânica e acertando o volume minuto, a gente fala, volume minuto e frequência respiratória vezes volume corrente. Mas a gente tem que lembrar que esse volume corrente, parte desse volume é o volume que está indo para o espaço morto. Então, se eu quero pensar em ventilação alveolar, eu preciso descontar esse volume morto, esse volume do espaço morto. E quanto maior esse volume do espaço morto, maior tem que ser minha ventilação alveolar. E é o que vai acontecer. À medida que a minha ventilação alveolar vai caindo, o meu CO2 vai subindo um pouco mais exponencial, mas o meu oxigênio também vai cair. Então, a gente tenta dividir em respiratório tipo 1 e tipo 2, e aí o gradiente alveolar arterial vai nos ajudar depois a diferenciar, mas via de regra, nossas gases também é misto, vai ter um CO2 alto e um oxigênio baixo, tudo bem? Porque na hora que eu começo a saturar os meus alvéolos de gás carbônico, eu não consigo fazer o oxigênio passar para a minha artéria. E por fim, só para lembrar, quanto mais a gente aumenta o espaço morto extra-paciente, mais eu vou ter que aumentar meu volume, minha ventilação alveolar. Então, tem essa aula do Pedro, eu nunca lembro o canal que ele dá, mas para lembrar de que se a gente está com problema de CO2, antes a gente mexer na ventilação mecânica, talvez deixar o paciente sem a traqueinha, deixar o paciente sem o filtro com modificação ativa, é uma forma de eu não precisar aumentar tanto a minha ventilação alveolar e mexer no ventilador. Às vezes eu posso diminuir o espaço morto. Certo? E aí, de novo, naquele grande resuminho, a gente pensa nos mecanismos para pensar em que leva essas doenças. Então, hipoventilação, a gente vai pensar em drive respiratório, a gente vai pensar em fraqueza muscular, que não está me permitindo. Então, o problema pode ser tanto o espaço morto aumentou por alguma razão, mas o problema pode ser que eu não consigo fazer frequência respiratória, certo? E por isso eu hipoventilamento. Nos distúrbios VQ, que é esse aqui do McQueen, ele usa o distúrbio VQ, mas aquele que eu falei para vocês, que é o efeito shunt, algo está acontecendo que está dificultando a minha ventilação, mas ela ainda é parcialmente reversível com outras medidas. Talvez aumentar a FI é o primeiro passo e tem uma resposta inicial. E no shunt verdadeiro, quando a gente pensa numa obstrução, shunt cardíaco, numa obstrução, uma consolidação, uma SARA, eu vou precisar abrir isso aqui de alguma forma. Certo? Tudo bem? Deu tempo, Arthur. O miúdos. Acho que em vez de pegar gradiente, é uma coisa que a gente não usa tanto, mas que fica para uma próxima discussão. Querem conversar comigo? Dúvidas? Perguntas? Acho que dá, vamos 15? Tá bom. Conseguem ouvir, mas sempre tem isso também, a cabeça saturada, tá? Tem 100%, porque eles conseguem ver o gradiente. Então, material. Quem aqui já usou a Veralei sobre gradiente ao material alguma vez? Ó, o Pedro já usou. Já percebemos que o cara gosta de fisiologia aqui na turma. Bom, Pedro, eu usei também algumas poucas vezes. Eu vou mostrar para vocês um caso que me ajudou muito
a entender um mecanismo, tá? Então, o que é o gradiente alvéolo arterial? O gradiente alvéolo arterial é mais uma ferramenta para a gente tentar entender aonde está o problema do nosso sistema respiratório, tá? Então, a gente tem aqui, dentro do nosso alvéolo, a depender, o Pedro falou bem, né? Então, por exemplo, a pressão atmosférica, a pressão de água na atmosfera, o quanto eu tenho no nível do mar e em cima da montanha de fração expirada de oxigênio, eu vou ter uma possibilidade de quanto de gás consegue chegar dentro desse alvéolo. Tudo bem? Bem intuitivo. E o gradiente alvéolo lateral nada mais é do que o seguinte: quanto que passou do alvéolo para meu capilar? Certo? Então, o quanto de gás entrou no alvéolo menos o que passou pela artéria, o que passou para dentro da artéria. Isso aqui validado. O valor normal gira em torno de 15, mas a gente deveria corrigir para a idade, assim. Quanto mais idoso, esse gradiente vai ficando maior. Então, uma formulinha meio mais para correções seria a idade sobre 4 mais 4. Eu vou mostrar quem validou e como a gente usaria. Então, tendo o valor normal para cima ou para baixo, o que a gente pensa com esses valores? Mas, a gente não consegue medir, via de regra, em condições da leito, o quanto de oxigênio tem dentro do meu alvéolo. Vocês concordam comigo? Então, a gente tentou validar a forma de estimar o gradiente sem medir a pressão alveolar de oxigênio. E esse aqui é derivado da equação geral dos gases. O que eu vou ver é a pressão alveolar de oxigênio, ela vai depender da fração inspirada de oxigênio. Esse 713 é da pressão barométrica, da minha pressão arterial de CO2, vezes essa variável que é o ponto em si. Tudo bem? Esse cálculo vale a pena saber, porque se eu estou dando oxigênio para o paciente, então se eu estou entubado, dando FiO2, para eu valorizar o gradiente, eu tenho que colocar FiO2. Mas o que a gente pode usar de fórmula de Boltzmann para leito, e aí talvez faça mais sentido quando está em área ambiente, e aqui é validado para a pressão barométrica em São Paulo, é essa aqui. Agora, o gradiente, que já é a diferença do oxigênio dentro do alvéolo menos arterial, seria essa forma. 130 menos a soma do oxigênio na artéria somado com o CO2 na artéria. Tudo bem? Então, é 130 menos os dois gases que eu medi no gás, que parece uma coisa mais fácil de fazer, mais beira-leito. Certo? E é o que acontece. Quando eu olho só para gases, se eu quero interpretar a medida respiratória só para gases, é aquilo que a gente discutiu. Se a pressão de oxigênio é abaixo de 60, ou o meu CO2 acima de 50, vai ser a insuficiência respiratória tipo 1 e tipo 2. Mas, para além disso, o que costuma acontecer? A minha insuficiência respiratória tipo 2, ela costuma ter um gradiente normal ou baixo. E aí eu seria um mecanismo de hipoventilação. Quando o meu gradiente está alto, frequentemente eu estou mais associado com uma insuficiência respiratória hipoxêmica do tipo 1. Então, é aquele basal, assim, ó. São 3 gases aqui. Essa gaso tem um PO2 de 88 e um CO2 de 30. Um gradiente de 12, está abaixo de 15. Então, essa é uma gaso normal. Provavelmente a minha gaso agora dando aula para vocês. Tudo bem? Depois, os dois gases estão alterados. Ó, o PO2 e o CO2 estão alterados. Então, não fico em dúvida. Qual é o mecanismo primordial? Não é misto. O que eu poderia fazer, ao calcular gradiente, como o gradiente deu alto, eu poderia pensar que provavelmente o principal distúrbio aqui deve ser distúrbio BQ, deve ser uma respiratória tipo. Nessa gaso aqui, os dois gases estão alterados, mas é quando eu calculo o gradiente está normal. Então, provavelmente, o principal componente de insuficiência respiratória é a retenção do CO2. Tudo bem? Então, uma ferramenta de bolsa te ajuda a pensar sobre isso. E aí, só para falar que eu não usei, esse caso aqui foi uma pacientinha que eu atendi quando era preceptora da emergência, ela se queixava de falta de ar. E era um sintoma, eu estou com dispneia. Mas eu não tinha nenhum sinal clínico. Ela estava saturando bem, ela saturava 94, 92. Focos dela normal, raio-x normal, e ela tinha uma história, que me contar que ela tinha uma história de que ela tinha se mudado do Nordeste para São Paulo, ela se sentia sozinha. Então, o principal diagnóstico que todo mundo estava querendo dar para ela era uma crise de ansiedade, de medo, a falta de ar dela era muito mais associada com medo e ansiedade. Mas era a terceira vez que ela estava no pronto-socorro, ela estava angustiada. E o exame clínico, assim, nada.
E a gente foi coletar uma gaso para tentar ver se tem alguma coisa a mais, a saturação tá normal, se tinha alguma coisa a mais nessa gaso. Essa foi a gaso dela. Então, a pressão arterial de oxigênio 62 e CO2 42. Se eu fosse usar o conceito de ciência respiratória, se o paciente está em ciência respiratória, os dois gases dela estão normais, certo? Mas ela tinha 25 anos. Eu não espero que minha PO2 seja 62 agora, eu espero que não. Está muito limítrofe, né? Então, apesar de não ir no conceito de ciência respiratória, eu não tô... Tem algo acontecendo com essa paciente. Para saber se tem algo acontecendo, sim ou não, uma coisa que eu posso fazer é calcular o gradiente. E o gradiente lateral dela, ó, deu 26. Então, uma boa coisa que eu vou fazer com essa paciente. E aí, raio-x normal. Ausculta normal. O paciente se mudou do Nordeste do Brasil, retornou por ônibus 3 dias. Talvez o principal diagnóstico para ela seja o quê? Aí foi engraçadinho porque o interno escreveu na regulação. O paciente com gradiente alveolar arterial aumentado sob disfunção de tomografia. Assim. A sorte que ninguém, porque a gente estava num lugar que não tinha tom. A sorte que ninguém me leu, mas ela foi fazer a tomografia e realmente ela veio. Tinha esse raio-x, que é muito curioso. Alguém viu alguma coisa nesse raio-x, depois de olhar a retrospectiva. Boa. Alguém sabe que eu estou no particular? Isso. Mas mais anemia. Aí essa região inteira aqui, tá vendo que não parece, eu não consigo ver vasculatura, não parece que tá tendo vasculatura aqui nessa região. A Mari tá pensando talvez um infarto pulmonar aqui, né? Mas acho que não. Mas é isso aqui. Então essa é a oligemia. Eu não tô vendo, do mesmo jeito que eu acho que talvez a imagem tá ruim pra vocês, mas enfim. Aqui na tela tá melhor. Tudo bem? Então essa região de cá, olha só como é diferente. Aqui eu consigo ver vasos chegando até o final. Aí você bate o olho e fala, nossa, pneumotórax? Não, calma, não é pneumotórax. Oligemia. Tudo bem? E aí, não é dessa mesma paciente, mas ela tinha, então, um TEP aqui no tronco principal e é de outro paciente. Então, seria uma cardiografia compatível aí. Agora sim, acabei a aula. Dúvidas, perguntas?